Geração de Volta, hoje falando de jovem e participação política, aqui com a gente os sociólogos Juarez Dairel e Daniel Martins. Vamos começar falando um pouquinho do Parlamento Jovem, que a gente falou no primeiro bloco e não explicou certo o que é o projeto, né? O Parlamento Jovem é um projeto de formação política, é um projeto da Assembleia de Minas em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, né? E é voltado para estudantes do ensino médio e também do ensino superior. Já teve 9 edições com alunos da capital e também de cidades do interior de Minas. Os jovens elaboram propostas, discutem essas propostas, vêm ao plenário da Assembleia e votam aquelas que devem ser encaminhadas à Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas e podem, inclusive, embasar projetos de lei. Dá um pouco de um friozinho na barriga, porque a gente não trabalha só pra gente trabalha para todos os jovens mineiros. Se a gente está aqui hoje promovendo isso para eles, é porque a gente acredita na mudança. É um debate, é uma discussão, e é a partir daí que a gente aprende a aceitar a opinião das outras pessoas, sem levar muito em consideração a nossa. Porque a gente tem a visão de como que é complexo, dos meios, tem algumas barreiras que impedem, não é tudo realizado do jeito que a gente quer. A gente tem que planejar, tem que pensar, temos que ser democráticos, por isso que nós somos vários jovens, tem jovens do norte de Minas, tem jovens do sul de Minas, a gente vê várias visões para focar numa. Para a gente formar um cidadão, eu acho que é necessário a gente conscientizar ele. Dos nossos pequenos que estão crescendo aí, pôr isso na mente dele o mais rápido possível, porque, tipo, não vale a pena você pegar uma pessoa com mente fechada, com mente já tá feita e tentar mudar a mente dela, que isso é difícil. Então é melhor você pegar uma pessoa e fazer ela crescer mentalmente quando ela ainda é pequena, porque aí você vai abrir a mente dela logo. Saber realmente o que está acontecendo. Muitas vezes a gente pensa, que político é tudo igual, tudo vai roubar. Não, vamos começar com essa ideia, porque se a gente pensar assim, nunca vai mudar. Não, não vai. Nós, os adolescentes, queremos fazer uma sociedade onde todo mundo cresce de mão dada, num caminho limpo, num caminho justo, porque a gente não quer um passando em cima do outro, nem uma coisa suja, nem uma coisa que vai favorecer poucos e não vai favorecer todo mundo. Então, a gente quer uma coisa que favoreça a grande maioria, que é isso que a gente está precisando. Aí a galera toda lá, presidente da Assembleia, com o André Quintal, presidente da Comissão de Participação Popular, né? Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente, você que vai falar, né? Então, meu nome é Rafaela, faço Ciências Sociais na PUC. A participação no Parlamento Jovem foi muito proveitosa, porque a gente vem... tá na cabeça com o intuito de formar os meninos, de ajudar eles na política, mas acaba que a gente também é ajudado. Porque me surpreendi muito com a atitude deles, eles são muito engajados. Logo no primeiro dia, lá no dia 27, no SESC, a gente tinha que preparar uma dinâmica para eles interagirem. Eles mesmos já prepararam, já fizeram o teatro, não precisou de nenhuma atitude nossa. E eu percebo também que eles são muito questionadores. Eu acho que pensar a juventude de hoje é uma questão importante, porque eles sempre estão antenados nas coisas que estão acontecendo, questionam mesmo. Eu vi que eles preocupam muito em ter argumentos na hora de apresentar a proposta, para convencer quem ele está falando. Muitos, a maioria não tinha vindo a um plenário, tinham vindo à Assembleia, já conheciam o Legislativo? Muitos não tinham algum vindo. Legislativo, por exemplo, a Câmara Municipal deles? Sim, municipal? Porque tem a etapa municipal, né? Que eles vão na Câmara e tudo, mas muitos não tinham vindo aqui na Assembleia, porque são de Pouso Alegre, são cidades mais longe, então eles tanto que queriam tirar foto na Montes Claros, queriam tirar foto na bandeira ali da Assembleia, nunca tinham vindo, não. Mas foi uma atitude muito proveitosa, e falando do exemplo do Daniel, ele falou que a política não é só muito jovem tem a ideia que a política é só essa questão de partido, sindicato, mas eu estava vendo uma reportagem que fazer política até mesmo na escola. Teve um evento que aconteceu numa escola que o pão de queijo aumentou, era tipo R$1,50, aumentou para R$2,50. É absurdo.
R$1 de Pão de aumento. queijo ainda, né? Aí teve uma mobilização de uns alunos, mandaram na internet, falaram, gente, vamos combinar de todo mundo não comer o pão de queijo e tudo. A partir dessa mobilização, o cara da cantina meio que se ferrou, porque ninguém foi lá, né, comer o pão de queijo. Aí eu acho que fazer política até nesse sentido, de mobilizar as pessoas pela internet, ainda mais agora, né, nas redes sociais. E acho que isso também é uma parte de fazer política, buscar os seus interesses e buscar que os outros entendam também o que você quer fazer, né? É uma outra forma, né? Hoje tem essa militância do mouse que eles falam, professor Daniel. Você percebe isso também? Como é que vocês estão vendo isso aí? A gente vê uma série de eventos sendo marcados pelo Facebook, né? Às vezes a pessoa participa do evento virtual e não passa nem perto do evento real, né? Mas é bacana colocar lá, curtir, marcha de não sei o quê, não, apoio, mas se limitar só a isso é muito complicado. Eu acho que essas novas tecnologias, elas são uma ferramenta extremamente interessante para isso. De agregar demandas que às vezes parcialmente estão dispersas, mas que se encontram nesse ambiente virtual. Quando são usadas assim, são extremamente válidas. Agora, se ficar só naquilo, se o pessoal do pão de queijo tivesse ficado só na combinação via Facebook ou Orkut, o pão de queijo ia continuar custando R$2,50, quem sabe 3. Tem que sair do virtual pro Tem que sair real. do virtual para o real. Agora, muita gente, é interessante, né? Porque muita gente também passa a ideia de que o virtual cria a realidade, não é? E eu não acredito. Eu acho que o virtual, ela expressa a realidade. Eu acho que o virtual, quer dizer, essa história online, offline, não é uma oposição, uma coisa ou outra. Eu acho que necessariamente o online, ele amplia, tem a possibilidade, né, de ampliar, de ampliar as possibilidades de acesso, de você tá falando mais e tudo. Mas tem sempre uma base no real, não é? Porque então, quer dizer, por exemplo, toda essa história de movimentos sociais, tem muita gente que esse movimento foi criado via internet. Não se cria coisa via internet. Eu acho que se cria, a internet pode ajudar a divulgar, de mobilizar, criar, não cria. Exatamente. E uma série de eventos aí, inclusive de ocupação da cidade, são todos marcados via internet. Quer dizer, as manifestações hoje, elas estão com cara nova, professor? Eu acho que eu tenho um aluno que defendeu uma dissertação há 15 dias sobre a Praia da Estação, né? Que é esse movimento que aconteceu em Belo Horizonte em 2010, né? Onde jovens ocuparam a praça, né? De uma forma irônica, e ele vai mostrando como que as expressões, a Praia da Estação, ela traz nas suas características um pouco as características dos movimentos juvenis contemporâneos, né? Então, assim, uma dimensão da ironia muito forte, não é? Uma dimensão da rebeldia, no sentido de contrapor a ordem instituída. E uma coisa muito interessante, Fernanda e vocês, é a temática da cidade. A temática da cidade está sendo reapropriada e difundida pela rapaziada dos movimentos contemporâneos. Quer dizer, a praça me pertence, pertence ao cidade meu me amigo, pertence, ao meu colega, exatamente. a cidade é minha, eu posso circular. Eu quero livremente. circular, então aí o movimento por passe livre, não é? E aí de uma forma onde a dimensão da afetividade é muito mais forte do que nos movimentos anteriores, né? Movimentos culturais também, eu percebo, agora tem esses saraus de poesia aí no Parque Municipal, Exatamente. né? E as pessoas indo ao Parque Municipal, aqueles eventos Noite Branca que teve há pouco tempo, quer dizer, são as pessoas vindo, o parque está ali para usar. É o direito à cidade, né? Exatamente, É o direito à cidade. A cidade pertence a todos. O Sarau Vira-Lata, que é um movimento recente em Belo Horizonte, imagina, reunir mais de 300 jovens em praça para falar de poesia, isso na minha geração não existia. E a gente pode pensar na poesia, não só do Sarau Vira-Lata, mas a poesia do Duelo de MCs. Também, com certeza. Debaixo do viaduto de Santa Teresa, que é uma apropriação de um espaço marginalizado da cidade, por um grupo de jovens, mas que deu super certo e que já começa a agredir certos setores da sociedade. Agora, isso dentro dessa pergunta... Isso que a gente está falando, hoje tem essa questão de jovens de classe média alta, que às vezes não se envolviam tanto com a causa que não estava muito próxima, estão indo agora para os movimentos também, ou isso chega a ser um pouco de preconceito? O professor achar que só os que estavam mais marginalizados, ou de periferia, que se mobilizavam mais? É difícil afirmar isso, Fernanda. É difícil. O que a gente pode dizer é que... Porque eles tendiam mais para a esquerda antes, né? Eu acho que, por exemplo,
O movimento juvenil na década de 60, que tinha mais visibilidade, era o movimento estudantil. E o movimento estudantil na década de 60 era grande parte classe média, que era o público universitário, né? Quer dizer, hoje, acesso à universidade das camadas populares, isso é de hoje, não é? Eu acho que hoje os movimentos estão muito diversificados. A Praia da Estação, por exemplo, marcadamente de classe média, mas não exclusivamente. Não é? Você tinha moçada também de camada popular, ligada ao hip hop, ligada às diferentes expressões. Mesmo duelo de MCs, né? Não, duelo de MC é basicamente periferia. Mas hoje em dia ele já está tendo uma mistura. Uma aceitação ele maior, tem né? um público que já não é só o da periferia, mas a organização e criação é uma atividade totalmente periférica, né, Juarez? Que ocupou um lugar no centro da cidade, que tinha pouquíssima visibilidade, que hoje tem visibilidade bacana. Virou atração em Belo Horizonte. É um espaço. Agora, Daniel, a produção cultural, a música, por exemplo, eu acredito que você até continue vendo as outras produções também, não só do período específico que foi da sua dissertação, né? Como é que tá essa? Porque a gente ouve as pessoas falando assim, a música hoje não tem qualidade. A música hoje, na época do meu pai era tão bom, na minha saudosismo, época, a música era muito boa. Como é que é isso hoje, assim? É curioso demais isso, porque sempre o presente é pior do que o passado, né? Na minha época tinha, né, nossa, a gente ouvia nos festivais Elis Regina cantando. Poxa, não querendo comparar, mas você tem excelentes cantores hoje em dia. Na minha época discutia-se política abertamente na música. Vamos ouvir o pessoal do hip hop, vamos ver se eles não estão discutindo política na música. Quando a Tropicália veio com a guitarra elétrica com força, a Tropicália ainda é uma coisa extremamente engraçada, porque ela vem com a guitarra elétrica, causa aquele alvoroço todo. No festival a gente até viu cenas do Caetano com Alegria e tudo mais. Mas um pouquinho antes, o próprio Gil participou de uma passeata contra a guitarra elétrica, junto com a Elise e outros. Vai Ou seja, a guitarra era uma afronta, colocar a guitarra na música brasileira. Depois disso, a Tropicália mostrou tudo que ela tinha para propor. Poucos anos depois, a Tropicália já ficou uma coisa defasada. Já ficou meio que deixada de lado, aí o exílio de Gil e Caetano contribuiu para isso. Mas aí passa por uma nova temática artística, e uma coisa sucedendo a outra. A gente chega nos anos 80, o rock nacional tem aquela explosão, a gente ouviu Cazuza, a gente ouviu Legião Urbana nos vídeos que a gente viu, e falar hoje o rock nacional não produz nada de qualidade, às vezes num produto que está sendo veiculado na grande mídia. Mas generalizar, o Juarez falou, toda generalização é perigosa. Vamos procurar ouvir o que não está na grande mídia e ver o que esse pessoal está falando. Se a música não é de qualidade. Poxa, ouvi um Emicida hoje em dia, ouvi o Marcelo Genesi, Tulipa Ruiz, Céu. Renegado que veio aqui no Renegado, que era do Nuke. São artistas de excelente qualidade. Falar que não se produz música de qualidade hoje em dia é ficar muito preso no que a grande mídia está te vendendo. É verdade. E a gente falou tanto aqui da internet e tudo mais, aproveitar esses meios para procurar informação por conta própria. Artistas hoje em dia independentes, eles divulgam seus discos, Graviola e o Lixo Polifônico, que é um dos que capitaneou a questão da Praia da Estação. Você entra no site deles e baixa o disco de graça. Então não tem nenhum bloqueio mais a questão financeira. Poxa, eu não posso pagar R$20 num disco. Você vai lá e baixa, você pode procurar. Mas é isso que a internet ajuda, né? A questão da informação. Deveria ela passa ser, informação, ela leva informação para a Primavera Árabe, só para fechar, a Primavera Árabe, a gente está falando de questão de direito de cidade em Belo Horizonte, mas a Primavera Árabe foi articulada pela internet. Exatamente. E o que você está falando parte da pessoa, a pessoa tem que procurar. Exato. Né? O jovem tem que procurar seu espaço. Você vai falar um pouquinho? Né? Eu queria só perguntar para o professor, porque o duelo de MCs acontece no espaço público ali, né, aberto para todos, né? Ali você vê o perfil, mesmo que atualmente a gente vê um perfil ali da juventude de periferia, né? Ele está do lado de uma grande casa, né? De show que tem pessoas ali. Você vai encontrar ali bailes de formatura, você vai encontrar ali bailes dos advogados. Aquelas feiras, né? Como é que é porque o espaço público é um local de conflito, né? Como é que o jovem e essas outras pessoas confrontam esse espaço aqui é da juventude, esse espaço aqui é do pessoal. Como é que acontece isso? Eu acho que a importância e a riqueza da produção cultural no espaço público é exatamente o fato de aprender a conviver com as diferenças. Eu acho que essa é a grande riqueza. E que, infelizmente, nos últimos anos aqui em Belo Horizonte, a gente vem encontrando uma tendência exatamente de acabar com isso, de higienizar esse espaço. E aí a riqueza do LMCs que bancou e garantiu, por mais que com todos os problemas, com todas as dificuldades, garantiu. Teve repressão. E teve repressão. Né? E continua tendo, inclusive repressão do preconceito. Assim, porque, olha, encontrar um monte de jovens, o povo já assusta. Jovem preto, aí assusta mais ainda. E cantando
rap, aí que vira E músicas de contestação, né? Então, assim, já houve várias tensões entre o movimento do duelo e a entrada ali da Serraria Souza Pinto. Né? E acho que tensões muito advindas dessa dificuldade de lidar com o diferente. Né? Principalmente as camadas médias e altas que não sabem ou não aprenderam, não tiveram a oportunidade de aprender a conviver melhor com esse diferente. Né? Saiu até em coluna social o pessoal reclamando lá. Exatamente. Isso que eu ia comentar, né, que assustava as senhoras que estavam indo ao baile da OAB, né? Presenciar aquela cena, era de certa forma agressiva. A política, é isso que o Juarez falou, da higienização da cidade. Quando você pega o carnaval, não desse ano, porque esse ano foi um renascimento no Carnaval de Belo Horizonte, mas você pega e coloca o desfile das escolas de samba lá na Via 240, no bairro Novo Arão Reis. Quando você separa carnaval por regionais, é meio que como quem diz, você vai brincar o carnaval lá. No seu canto. Vem aqui no seu canto. Não vem pro meu canto. Não vem misturar aqui não. E isso, a cidade, o que Juarez falou, é o lugar, na verdade, não do confronto, mas do encontro. Pelo menos deveria ser. Deveria ser, né? A dinâmica que a gente está vendo não tem sido essa. A questão das praças. Por que começa uma praia da estação? Porque uma senhora, uma moça, que estava até outro dia no chafariz da Praça da Savassi, tomando sol na Praça Raul Soares. Foi na Raul Soares, mas hoje, outro dia ela estava no chafariz da Praça da Savassi. Que ela colocou biquíni e foi tomar sol na praça. E ela foi repreendida pelos policiais. E aí pensaram, poxa, mas a praça não é de todo mundo? O que ela estava fazendo de agressivo? Não, então vamos começar a ocupar. E aí o governo, não pode usar essa praça para manifestação pública. Então vamos para outra. Não, essa aqui também não pode. Não, então vamos para outra. Não, essa aqui também... Nenhuma praça pode. A praça é para quem, então? Pra a gente passa a viver num museu. Que você só pode olhar, mas você não pode fazer uso daquilo. Qual que é a lógica de uma cidade que a gente só pode olhar e não pode fazer uso dela? Pensa o que é público, o que é privado. Exatamente. Achei lindo, você citou a Noite Branca na praça, no Parque Municipal. Achei lindo, se a gente pudesse ter isso sempre, todo mundo podendo entrar. Os brinquedos ficaram liberados, né? E poder pisar na grama. Gente, grama foi feito para pisar, pelo amor de Deus. Todo lugar tem plaquinha, não pisa na grama. Né? Você vai à Europa e todo mundo usando os espaços, as crianças brincando com as obras de arte, né? Eu achei ótimo essa moça do chafariz da Praça da Savassi, mostrou fotos, pessoal escandalizado, de biquíni e tal. E aí no mesmo dia sai uma foto da entrada do Louvre, que também tem uma fonte, a meninada toda dentro da fonte. Se fosse aqui. Se fosse aqui, todo mundo tinha sido tirado. Já que a gente gosta tanto de copiar essas coisas da Europa e tudo mais, a gente podia começar a copiar algumas coisas. Já que a gente tem essa cultura. Agora, eu queria perguntar uma coisinha para vocês que ficou, depois que a gente viu aquela reportagem sobre as propostas, 16 propostas foram aprovadas, encaminhadas à comissão. O que foi aprovado de legal que vocês destacariam, sim, que pode vir até virar um projeto de lei, né? Pode embasar os trabalhos dos deputados? Quem quer falar aí? A proibição do uso de símbolos religiosos nas escolas, eu achei bem interessante e ela gerou muita polêmica. E eu acho que o Parlamento Jovem é para isso, para jovens discutirem mesmo, não sou contra, sou a favor, por quê, começa a argumentar. E ela conseguiu ser aprovada, né? Mesmo que alunos que vieram de cidades que são muito católicos, muito conservadores, e então eles argumentavam, não, mas e a liberdade de expressão? Teve um até que citou a Constituição, falando da liberdade e tal. Aí o menino argumentou, não, mas o Estado é laico, né? As escolas são laicas também, as escolas públicas. Ele se referiu às escolas públicas, não às escolas privadas, né? Então, acho que foi o mais interessante. Você, como é que é o seu nome? Você não falou ainda Maria Virgínia, eu sou do 5º período de Relações Internacionais. Ok, vamos lá. Felipe, do 7º período de Relações Internacionais, lá da PUC. O jovem ele chega no ensino médio com uma certa base, mas eu acho que a orientação ideológica dele só vai a partir de uma universidade. Muitas vezes, dependendo do curso que ele faz, não chega nem a ter a essa posição. Como que você faz para desprender esses jovens desse contexto deles, assim, e estimular o raciocínio, estimular a pensar diferente. Como é que é seu nome? Felipe. Podemos responder a pergunta do Felipe na volta do intervalo? Porque a gente fala um pouquinho dessa coisa da formação política, de onde que ela vem, né? Um pouquinho disso aí. Valeu, gente. Nós estamos falando hoje sobre participação política do jovem. Voltamos já já. Quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres. E todos sabem. Take me by the hand.